E aí, pessoal, beleza? Vivos até aqui? Acho que sim, né? Quem veio até aqui, eu sei que você quer, eu sei que você tá afim, e cara, vai ser muito maneira a nossa jornada juntos. Nesse módulo aqui, eu vou falar um pouco sobre carreira, porque eu acho que muita gente ainda pensa que tudo é vendedor, né? Na profissão de vendas é tudo vendedor. Não. É um universo gigante de possibilidades. Eu quero abrir um pouco essa caixa de Pandora para você aqui, beleza? Primeira coisa é o seguinte, não existe mais só vendedor, tá? Em Inside Sales, esquece isso. Como assim, Fábio? Não existe vendedor? Não existe vendedor em Inside Sales, somente vendedor, tá? Primeira coisa aqui, no Inside Sales tem uma característica mega relevante, que é o que dá escala e sentido para tudo que a gente faz, que é a especialização do funil de vendas. O que é isso? A jornada de compra passa por etapas, não é? O cliente primeiro desconhece a solução, ele é atraído para um primeiro papo, ele começa a entender a necessidade daquilo, e aí ele agenda um papo mais profundo, eu apresento minha solução para ele, depois eu começo a negociar até eu ter um deal e fechar de fato com esse cliente. Não é mais ou menos isso? Depois a gente vai falar mais profundamente sobre jornada, fica tranquilo. Mas vem cá comigo. Como a venda é dividida em etapas, no Inside Sales, na venda interna, isso tudo que a gente já falou aqui, se você não sabe o que é isso, pula o módulo, faz direitinho, volta lá atrás, assiste o módulo falando sobre a diferença entre Field Sales e Inside Sales, você vai entender o que a gente está falando aqui, beleza? Mas vamos lá. Então, como a venda se dividiu em etapas, as etapas iniciais da venda a gente chama de prospecção, de pré-venda. Então, a gente entendeu em Inside Sales que faz muito mais sentido especializar. Ou seja, alguém focado só em capturar novos clientes e alguém focado só em negociar e fechar, porque inclusive são perfis diferentes. A gente vai falar sobre isso aqui, sobre esses perfis diferenciados em vendas. Então, no pré-vendas eu tenho algumas possibilidades de cargos hoje, que é o pré-vendedor de inbound ou pré-vendedor de outbound. O primeiro se chama SDR, o segundo BDR, só para você se familiarizar com as siglas. Dito isso, somente na área de pré-vendas você pode ser um especialista, que vai fazer uma carreira como júnior, pleno, sênior, e vir até ser um gestor de vendas. Perdão, um gestor de pré-vendas. E aí, o funil de vendas também se especializou. Você tem os chamados closers, ou vendedores, ou executivos de vendas, que é quem de fato toca as negociações, mas para cada tipo de business você tem um nível de vendedor que é exigido. E você também pode ser um gestor dessa área. Então pensa, só no funil eu já tenho aqui várias posições e várias possibilidades de projeção de crescimento em relação à gestão dessas operações. Isso vai estar aqui no slide para você depois acompanhar. Uma outra coisa interessante então, bom, só para a gente fechar, são os analistas de vendas, né? Você pode ser pré-vendedor de inbound, pré-vendedor de outbound, vendedor, né? E fora as carreiras de gestão, tanto de pré-vendas como de vendas. Não acabou aí, porque o que acontece? Vendas sofreu uma especialização gigante. Então, criaram-se outras áreas em relação a vendas. E a gente vai colocar aqui para você o desenho da mandala nossa. Essa mandala que você está vendo aqui, ela te mostra todas as áreas que uma operação de vendas tem hoje. A Sales Farm, quando atua nos projetos, ela entrega todos esses elementos dessa mandala. Então, dentro do nosso time, tem especialistas para cada uma área dessa. Então, passando rapidamente aqui, de especialistas, cargos estratégicos, você tem o pessoal de Sales Ops. O que é isso? Sales Ops, Sales Operation, na prática. Hoje, na venda interna, no Inside Sales, você necessariamente vai usar muito mais ferramenta do que a gente utilizava no modelo de vendas tradicional. Lembra, eu fui vendedor porta a porta, gente. E na rua você era caderninho, agenda manual, né? Depois com o smartphone facilitou um pouquinho, beleza. Mas quase nenhum vendedor de rua usa, de fato, CRM. Você não mede muito dados. Na venda interna não, tudo é metrificado. Então você tem um CRM, você vai ter um VoIP para fazer ligação, isso vai estar integrado com uma agenda online, para que você possa ver as agendas dos vendedores e clientes, etc. Então, o conjunto de soluções e ferramentas que você usa é muito maior. Para gerir tudo isso, implementar os softwares, controlar os dados, a gente tem uma área que é uma área de Ops. Não necessariamente o vendedor vai fazer isso. E também não necessariamente o gestor tem que fazer isso.
Então existe uma área específica que quem é o profissional que trabalha nessa área? Olha que interessante, pessoal. Não é só alguém que entende de dados, não é só alguém que entende de números e tem uma capacidade analítica grande. É alguém que entende de vendas e tem uma capacidade analítica para conseguir gerar métricas e dados que vão orientar as decisões de uma operação comercial. Maneiro, né? Depois você estuda mais, aqui na Sales tem diversos conteúdos sobre isso e a gente vai aprofundando. Mas é uma área especializada de vendas que, cara, tem uma carreira gigante aí. A gente formou vários caras de Ops ao longo da nossa história e é uma especialização hoje em vendas que, eu vou te falar, escasso. As pessoas procuram e, cara, quase não tem profissionais que executam isso. Show? Uma outra área também mega importante. O nome é meio bonitinho, mas é só para você se familiarizar, tá? Eu não gosto de sigla, lembra disso. Sales Enablement, né? Que troço é esse? É do inglês, é capacitação. O que acontece? Eu já falei aqui para você, só em relação ao funil, criou-se uma especialização muito grande, né? Então tem o pré-vendedor, tem o vendedor, tem, cara, é muita coisa. Isso porque eu nem falei do pós-venda, que está inserido também, que é o farmer, né? A gente vai falar sobre isso. Mas, como criou-se uma especialização muito grande, toda a parte de treinamento, capacitação, desenvolvimento dessas pessoas é uma área dentro de uma operação que cuida. Porque não necessariamente os treinamentos genéricos vão resolver tudo. Então, o pré-vendedor tem um tipo de capacitação que ele precisa, o vendedor tem outra. O vendedor precisa de coisas como técnicas de fechamento, técnicas de negociação. O pré-vendedor é diferente. Ele precisa estudar inteligência comercial e outras coisas que a gente não vai se aprofundar nesse momento. Mas os sales enablements da vida, né, os capacitadores de vendas, cara, são peças raras. A gente forma pessoas assim na Sales Farm, mas é uma vaga, é uma oportunidade em vendas muito procurada, que falta no mercado. Show? Uma outra coisa, toda a parte de gestão de talentos em vendas. Né? Ou seja, o RH, como a gente conhece, tradicionalmente, é quem cuida da seleção, do recrutamento, do desenvolvimento dos profissionais de vendas das empresas. Não é verdade? Mas eu vou trazer uma coisa, não sei se você sabe, mas é uma coisa verídica, né? Fato venérico. Né? Ou seja, RH não sabe contratar vendedor. Então, as pessoas de RH especializadas em área comercial. É uma coisa também que tem surgido. Né? A área de gestão de talentos em vendas. Pessoas que sabem recrutar para vendas. Então, é uma coisa que tem se especializado também. Então, pô, eu gosto dessa parte de RH, cara, tem um link gigante. Você trabalha com pessoas com RH em vendas. Né? Então, e aí é uma dica aqui, tá, galera? Quanto mais especializado, mais entradas, mais chance de ter sucesso no mercado você tem. E vendas proporciona isso. Legal, né? Uma outra coisa, toda a parte de aquisição de clientes. Ou seja, dentro de toda essa estrutura, o nosso próximo passo é um pouco sobre, o nosso próximo módulo é um pouco sobre isso, e você vai entender bem, mas tem toda uma questão de aquisição de leads, né? Eu já vou explicar em Inside Sales. Então, essa geração de demanda que a gente chama, ou seja, geração de leads, de possíveis clientes, para encher o nosso pipeline, o nosso funil de vendas e executar essas vendas, tornou-se uma coisa muito complexa, que eventualmente depende de marketing digital, depende de campanhas de inbound, depende de uma prospecção mais outbound, você vai entender já o que é isso. Então, tornou-se uma área que é necessária especialização. Toda a parte de geração de demanda, de inteligência comercial, nesse sentido, é uma especialização em vendas. Que você também pode, que tem mais a ver um pouco com marketing. É onde hoje, galera, não tem muito mais separação entre marketing e vendas. Né? Óbvio que se for falar de marketing, no sentido de branding, de criação de marca e tudo mais, mas mesmo assim, hoje, tudo é muito orientado à venda. Né? Marketing tem que gerar vendas, tem que gerar conversão. Isso se misturou muito. Então, é algo que faz sentido você dar depois uma aprofundada. Mas é uma posição também em vendas. E, por fim, as posições de heads. Né? Você pode vir a ser, cara, um head comercial de uma operação. Aquele cara, aquela posição, aquele cara ou aquela mina, né? Aquela posição que estrategicamente é quem direciona aquele time comercial composto por tudo isso que a gente falou. Então,
já para a gente alinhar uma coisa aqui no desenho dessa mandala que você está vendo, é que uma operação comercial bem estruturada vai ter toda essa estrutura montada. Então, esse módulo foi para te dar uma noção de como funcionam as posições e as possibilidades. E aí, só para fechar, dentro da Salesforce, a gente vai criando isso com clareza mais à frente para você, vai te dando mais clareza sobre isso, mas a gente vai ter todas essas possibilidades de vagas dentro da Salesforce abertas para os profissionais que a gente tem aqui. Então, você pode estar entrando agora, por exemplo, para ser um pré-vendedor de um projeto, para ser um closer de um projeto, e amanhã você pode sair um Sales Enablement, um Sales Ops, até o head de uma operação. Já temos casos assim hoje na Salesforce, né, de pessoas que entraram vendendo, entraram como SDR, enfim, e hoje atuam como Enablement, atuam em posições mais estratégicas. Então, importante compartilhar isso com você, e vamos que vamos para o próximo, galera.